voltando desse bloco, falando sobre esporte, embora falar do tênis, né? João Fonseca pode enfrentar X-Top 3 na estreia na Madrid Open. Então, e também o seguinte, as brasileiras será a mais jovem da chave juvenil do Roland Garros, né? Já tem assim a grande destaque, né, de jovens, né, tenistas participando. O Eduarda Gomes, 13 anos, venceu a compatriota Maria Eduarda Capone, com 15 anos, conquistou o Roland Garros Junior Stories. Ela, então, assim, promessa aí do tênis feminino, né, juvenil de feminino. Bora para outra promessa que foi também, Gabrielzinho venceu o prêmio de La Rose na categoria melhor atleta do Paralímpico. O brasileiro possuiu 5 medalhistas de ouro para a Olimpíadas, fatura a estatueta explodiu do pé de dança do palco. Os outros atletas, né, das Olimpíadas foi o tenista espanhol Alcaraz e também Salamanca de leva o troféu, né? Alcaraz foi do masculino e Salamanca foi da atleta mulher que fez uma das melhores Olimpíadas. E também, então, como a Raíssa, os novos, né? Os novos talentos, né, das Olimpíadas, né? Raíssa Leal e João Fonseca, antes de 20 anos, e o Presídio do Brasil estão concorrendo ao prêmio do La Rose e também conseguindo o skatista e tenista de 18 e 19 anos. Foram indicados para o Oscar do esporte. O surfista, o Iago, do Gabrielzinho Araújo e também o 5 participou do Paralímpico de natação. O Gabrielzinho também teve também de novo do Oscar aí quem vai ganhar aí do melhores aí do esporte, né? Do esporte, né? Do tenista. Então, aí também, Nadal Silva está com o Alquali Madrid Open contra 10 em 1 Mundial do Mundo. Né? Então, a brasileira foi 16 anos pela primeira vez, qualificação do Icara ucraniana Dora Singer. Na chave principal, Bia Haddad também, ela vai estar enfrentar a espanhola. Desse campeonato também. Também competiu também no NBB, também já está no playoffs, já está nas quartas de final. Embora que ontem já teve o primeiro jogo das confrontos. Então, o primeiro confronto foi Pinheiros e o Rio Claro. Pinheiros ganhou o primeiro jogo, 95-80, e depois o jogo vai ser jogo de volta, dia 24, sexta-feira, se o caso que precisa, dia 26/4. E outro confronto Paulistano ganhou do Bauru de 80-77. Sexta-feira é outro confronto, se precisar, vai ser dia 26. E outro também clássico, super clássico mineira, Minas e Cruzeiro. Minas venceu a primeira, 99 vezes 94. E sexta-feira é outro confronto, se o Cruzeiro ganhar, vai para o último dia 26. E também Corinthians e Unifacisa. Também Corinthians ganhou 88-78. Sexta-feira é o segundo confronto. Se precisar, vai ter terceiro confronto dia 26. E hoje tem outra parte do confronto. Tem Franca e Botafogo hoje. E se precisar, tem dia 25 e dia 27. E também São José e Mogi das Cruzes. Também hoje tem primeiro confronto, o segundo dia 25 e o terceiro, caso que precisa, dia 27. Brasília e Caxias do Sul também tem outro confronto. Se precisar, hoje também tem, se precisar de 25 e também de caso que precisa de 27, isso é a data. E o último confronto é Flamengo versus União Corinthians. Começa hoje aí coisa. E também o segundo confronto é dia 25 e caso que precisa vai ser dia 27. E aí vai ser aí os confrontos aí, né, do playoffs, né, NBB do basquete. E falando do basquete, né, na sexta-feira a gente recebeu uma notícia ruim, a gente perdeu o grande jogador, o ídolo jogador, que foi Oscar Schmidt. Ele foi o ídolo, ele tinha o apelido de Mão Santa, que ele era a Mão Santa mesmo, o que ele ajudava, qualquer
apanhava, qualquer cesta ele acertava de 3, de 2, qualquer passe, né? O Oscar era excelente, né? Excelente o jogador. Ele finalizou, foi várias equipes, né, jogado para fora, foi seleção brasileira. E o último clube dele, que foi que ele aposentou, foi exatamente no Flamengo. Então, ele foi, assim, a equipe também do 14. Então, ele foi, assim, do lado. Então, no dia do jogo, né, do brasileiro, né, o Oscar fez homenagem ao Oscar, né, pelo homenagem aí, incrível, e é o irmão do Tadeu Schmidt, né? Então, a gente foi aquela crime, né? A gente ficou sem saber o que fazer nessa reta final do Big Brother. Então, por isso, e aí é isso lhe dá, né, o sentimento para todos os familiares aí do Oscar Schmidt. Então, assim, e bora falar do voleibol, que também está tendo emoção atrás de outros. Tudo que precisava para o terceiro jogo aconteceu. Então, Minas precisava de vencer para ir para o terceiro jogo. Venceu o Osasco por 3-0 e o terceiro jogo é agora, dia 24. Já o Sesc Flamengo também a mesma coisa, foi um jogo duríssimo. Foi um jogo assim de emoção atrás da pele. O Sesc Flamengo estava perdendo por 2-0 para o Praia Clube, estava quase despedindo, aí teve reação. Teve o 2-1, 2-2, 2-2 e foi pro tie break. E o Flamengo ganhou de virada e vai assim pro terceiro jogo, tanto de emoção, lotando o Maracanãzinho, que vai acontecer dessa semifinal aí, né? Tá aberta por 2 confrontos, né, entre Minas e Osasco. Minas também vai receber na Arena, no UniBH, também vai estar lotadíssimo, já está quase terminado, e a gente vai ficar tudo por conta, e semana que vem eu já vou falar quem está na final, e a final acontece no dia 3 de maio, na Ibirapuera, em São Paulo. E falando de confrontos, nem bora para o masculino, que hoje tem primeira partida da semifinal. Da semifinal tem Cruzeiro e Minas. Então, assim, como o Cruzeiro tem um confronto das oitavas de final, da semifinal do voleibol masculino, e também tem Cruzeiro e Minas, hoje começa dia 22, Cruzeiro e Minas, primeiro semifinal, o segundo vai ser dia 27, e se acontecer, precisar ir terceiro, dia 1º dos 5, primeiro dos 5 é o último caso que precisa. E o outro confronto é Campinas, né? Vôlei Renato, veja o Praia Clube. Acontece hoje, dia 27, e também, caso que precisar, dia 1º do 5. E o final do Superliga masculina acontece no dia 10. Dia 10 de maio é o dia do jogo aí da Ibirapuera, né? Decisão da Superliga masculina. Bora pro também temos Campeonato Brasileiro, também tá de emoção, voltou com tudo, de emoção ainda. Então, se já tem 7ª rodada, já aconteceu. Hoje acontece o último jogo da 7ª rodada, que é Vitória e Botafogo. Bora falar como que tá a classificação, hein? Corinthians em primeiro, Palmeiras, São Paulo, Sport Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Ferroviária, Internacional, Fluminense, Bragantino, Santos, Grêmio, Misto, Atlético Mineiro, Botafogo, Juventude, Vitória e América Mineiro. E as duas que estão na lanterna. Então, bora na semana que vem. Essa semana também tem Corinthians, Ferroviário, Flamengo, Vitória. Ó, Flamengo, Vitória também repetindo também dos campeonatos, hein? Flamengo, Vitória, Internacional, Juventude, Clássico Gaúcho, Red Bull, Bragantino e Cruzeiro, Misto, Fluminense, América e São Paulo, Palmeiras e Santos, Atlético Mineiro e Botafogo, Bahia e Grêmio. A 8ª rodada começa dia 24 e termina dia 28 de abril. Bora para a Copa do Brasil, porque já começou a 5ª fase. A Copa do Brasil ontem, Grêmio 2-0 Confiança, o jogo de volta dia 14 do 5, Paysandu Vasco da Gama 2, jogo de volta dia 13 do 5, Botafogo 1, Chapecoense 0, jogo de volta dia 14 do 5, Barra Santa Catarina
Vejo um Corinthians, jogo de volta, dia 14/5. São Paulo 1, Juventude 0, jogo de volta, dia 13/5. Jogo de hoje tem jogo da tela. Quem tem jogo de Goiás e Cruzeiro. Jogo de volta, dia 12/5. Flamengo e Vitória. Jogo de volta, 14/5. Fortaleza e CRB. Jogo de volta, 14/5. Bahia e Remo, jogo de volta, 13/5. E Bragantino Mirassol, jogo de volta, 13/5. E Atlético e Clube versus Internacional, jogo de volta, dia 12/5. E Santos e Curitiba, jogo de volta, 13/5. E amanhã tem um jogo também, Atlético Mineiro e Ceará, jogo de volta, 13/5. E a confronto dos Atléticos, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, jogo de volta, 14/5. E Operário e Fluminense, volta do jogo dia 12/5. E também temos o Palmeiras e Jacuipense, time da Bahia, e jogo de volta dia 13/5. Essa é a primeira parte, a quinta fase da Copa do Brasil, e depois vai ter o sorteio nas oitavas, quem pega quem for passar, viu? Bora também na Série D, que também tá começando da Série D, hein? Primeiro tá Vila Nova, Fortaleza, Ceará, Novo Horizontino, Avaí, Atlético, Operário, Botafogo, São Bernardo, Criciúma, Juventude, Goiás, Sport Recife, Náutico, Cuiabá, Londrina. E já na zona, Atlético Goianiense, Ponte Preta, RB e América Mineiro. Em América, se não acordar tempo, vai cair para a Série C, hein? Sexta rodada começa hoje, 21h30. Cuiabá, Botafogo, sexta. Ponte Preta e América Mineiro, as duas que estão lá na zona que precisa de recuperação, hein? Dia 25, Sport Novo Horizontino, Juventude, Londrina. Dia 26, São Bernardo, Goiás, Operário, Fortaleza, Ceará e Vila Nova, Criciúma, CRB, Atlético Goianiense e Avaí. E dia 27/4, Atlético e Náutico. Essa é a sexta rodada do campeonato da Série B do masculino. Embora que também teve na Série A com muita emoção, porque o primeiro turno vai terminar antes da Copa do Mundo. Bora, primeiro tá Palmeiras, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Bahia. E esses são que tá aí na zona de classificação. Atlético Paranaense, Curitiba, Bragantino, Botafogo, Vasco da Gama, Vitória, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional e Santos e Cruzeiro. Saiu da zona de rebaixamento. Agora, Corinthians, Mirassol e Remo, Chapecoense já tá na zona do rebaixamento. Embora que também vai acontecer também essa partida do final de semana. Temos Botafogo Internacional de 25, Bahia Santos de 25, e Remo e Cruzeiro de 25, São Paulo e Mirassol de 25, já no dia 26 tem Corinthians e Vasco da Gama de 26, Grêmio e Curitiba de 26, Red Bull, Bragantino e Palmeiras de 26, Atlético Paranaense e Vitória de 26, e Fluminense e Chapecoense de 26, e a última partida que está marcada, Atlético Mineiro e Flamengo, no MRV. O primeiro turno vai começar tudo agora, né? Primeiro agora, até o dia 31, né? Até mês de maio, antes de começar a Copa do Mundo. Já o segundo turno começa dia 22/7, depois da Copa do Mundo, começa dia 20, tá por volta de 22/7, né? 22 de julho, volta o segundo turno aí do campeonato. Provavelmente, né, os campeonatos, né, como Libertadores e Sul-Americana, também vai terminar antes, essa primeira fase aí, quando começar os oitavos, deve ser depois da Copa do Mundo. E aí, semana que vem já falo, né, sobre a volta, terceira partida do campeonato da Sul-Americana e também da Libertadores. E também vou falar sobre como que ficou, né, como que ficou essa primeira partida aí de todos os vencedores da quinta fase aí da Copa do Brasil, e mais emoção, e também falar tudo que aconteceu, quem está na final da Superliga Feminina, e também os jogos da primeira rodada e da segunda rodada dos jogos da
do masculino e também do playoffs do basquete e tudo mais aqui no Esporte Joania. Comenta aqui. Se você não é inscrito, se inscreva e adicione o sininho.